Fala pessoal, sou João Ricardo, engenheiro eletricista e projetista em Revit. Eu vou mostrar hoje para vocês como que eu fiz para modelar esses painéis fotovoltaicos. Eu vou modelar esse painel Astro N5 da Astronergy de 560 a 580 watts. Primeira coisa que eu preciso ver é quais que são as dimensões desse módulo fotovoltaico. Então eu tenho aqui 1134 milímetros por 2278 milímetros. Outra coisa importante de eu saber qual é mais ou menos aqui a altura dele, né? Que eles têm 30 milímetros. Qual que é mais ou menos essa distância dessa parte aqui, né? Dessa borda de alumínio. O que eu vou fazer? Eu não vou modelar com todos esses detalhes aqui, tá? Essa borda dele aqui, eu vou fazer como se fosse um retângulo, até para não dar muito trabalho, mas se você quiser fazer, não tem problema nenhum, dá para fazer também. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui ele tem a distância entre os furos, tem o corte B aqui, né, que é a parte aqui embaixo, o corte A é aqui na lateral, o I é mostrando aqui os parafusos, cadê o corte I? Tá bem aqui em cima. Ele dá aqui a distância entre os parafusos, tá? Mas eu não vou detalhar tanto assim. Vou fazer só o retângulo mesmo, a borda de alumínio e a parte das células fotovoltaicas. Então, se você observar, aqui tem mais ou menos, vou pegar por esse aqui. Se daqui para cá são 30 milímetros, eu posso dividir aqui em 3, então eu tenho mais ou menos ali 10 milímetros de borda aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa borda em L. Posso até fazer já direto. Vou fazer bem mais rápido, tá? Vou fazer como se fosse uma peça só. Então vou colocar aqui 2,27 m, 278 milímetros por 1134 milímetros. Então vamos aqui para o Revit. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo, família. Eu vou procurar aqui um modelo que ele já pegue uma base. Então tá aqui, ó. Modelo genérico com base no telhado, piso, no forro. Eu posso utilizar qualquer um desses. Posso até utilizar esse na face, tá? Porque fica mais simples de você instalar lá no seu arquivo. Mais fácil de você colocar ele no seu arquivo. Então vou utilizar aqui o modelo genérico com base na face. Então ele vai procurar uma face para poder colocar essa família. Então vou abrir aqui. Tá aí. Então ele me dá um plano, né? E me dá dois eixos aqui. Vou colocar aqui um pouco pro lado. Aí fica mais fácil. Aqui o Revit, ele aqui de lado também. Vou deixar isso aqui tudo aberto, essas tábuas, e depois pode ser que eu precise. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma extrusão, tá? De sólido. E vou utilizar um retângulo. Fazer aqui em qualquer local, tá? O que eu vou fazer? Eu vou alinhar ele aqui com esse eixo e alinhar ele aqui. Eixo, pronto. Então os dois eixos estão passando bem no meio da placa. Qual que é a distância que eu tenho aqui? Coisa importante, ver quais são as unidades que eles estão aqui, né? A distância aqui está em milímetro, eu vou precisar. Coloco sempre duas casas decimais, mas aqui como está trabalhando tudo em milímetros, não vai precisar. Então, distância e comprimento, dois estão em milímetros aqui. Então, qual é a distância aqui? Eu tenho 900 milímetros, mas eu preciso de 1134 na largura. E no comprimento dele eu preciso de 278 milímetros. Então, tá aí. É a nossa parte de alumínio. Eu vou ter que realinhar aqui, que eu vou ter realinhado só depois. Alinhar aqui, pegar o centro, pronto. E qual que é o final da minha extrusão? É justamente o tamanho dessa lateral, né? A altura que fica a placa. Então eu tenho 30 milímetros. Então vou colocar aqui o início em 0 e o final em 30. Ou seja, eu tenho saindo aqui da base 0, né? Estou subindo 30 milímetros. É justamente a altura dele aqui. Beleza? Acabou. Vamos ver aqui no 3D.
Então eu já tenho aqui meu retângulo, né? Deixa eu botar aqui a lista. Então eu já tenho aqui o meu paralelogramo, né? Que seria mais ou menos a base ali da nossa família. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um material nessa base, né? Nesse suporte. Então eu vou criar um novo material. Vou colocar aqui borda, vou colocar maiúsculo, borda painel. Vou colocar assim. Borda painel. Isso aqui é um metal. Eu vou copiar aqui a base de alumínio. Vamos ver se ele já tem aqui. Então tem acetinado escovado pesado. Tem outros aqui, tem alguns que são coloridos e tal. Tem vários, né? Eu vou colocar, como ele lá não é um escuro, não é um plano, vou colocar esse acetinado, tá? Mas aí se vocês forem pesquisar realmente qual é o material, você pode colocar o material certinho aqui. Então tá aí. Coloquei o material acetinado, alumínio acetinado. Tá aí, então já tenho mais ou menos a minha base lá. O que eu vou fazer agora? Eu falei para vocês que essa distância aqui da borda é mais ou menos de 10 milímetros, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma forma vazia, uma extrusão vazia. Pegar aqui um retângulo, pegar mais ou menos aqui a distância de 10 milímetros, né, de cada uma, e vou utilizar aqui um offset de 10 milímetros. Então vou colocar aqui, olha. Vou criar essa borda. Vou apagar essa linha que eu tinha feito fora. Tá aqui os cantos. Tá todas elas aqui. Mais algum aqui. Aí ele pede o início da extrusão e o final da extrusão. O que seria o mais ideal? Que eu fizesse toda essa curvaturazinha aqui. Aí pra gente da elétrica não vai precisar muito disso. A não ser que você queira ser muito detalhista. Mas pra gente não vai ser necessário. Aquele tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aquela parte vazia, vai ser justamente esse espaço aqui, olha. Tá? Vai ser esse L aqui, se fosse um retângulo que fica por dentro. Seria esse miolo, tá? Deixando só a basezinha ali. Então, eu vou fazer o quê? Para não atravessar aquela base retangular que eu já fiz, né? Aquele paralelogramo que eu já fiz, eu vou colocar aqui 5 milímetros. Eu vou começar, eu tenho a base lá de alumínio, 5 milímetros acima dela, eu vou começar esse espaço vazio, tá? Então, tá aqui. E aí, vamos ver aqui no 3D, já tá? Olha só. Vou colocar aqui em cores consistentes, um pouco melhor para ver. Então, o que acontece? Eu criei um vazio dentro daquele espaço que eu já tinha, tá? Então tá aqui, olha. Vocês podem ver que ficou já mais ou menos como se fosse a borda mesmo do painel fotovoltaico, né? Lembrando, eu não estou detalhando muito. Eu vou fazer só uma base. Depois vocês vão ver o resultado lá no Revit, já no projeto, tá? Beleza. Então já coloquei aqui, fiz a minha borda de alumínio. Agora eu vou fazer o quê? A minha parte que seria o painel fotovoltaico em si, as células fotovoltaicas, né? Então eu vou criar aqui de novo uma extrusão, um retângulo, que eu vou utilizar como referência a borda aqui do painel. Tá? Então eu vou colocar aqui. Qual que é o detalhe aqui, pessoal? Vou colocar aqui um material qualquer, só para eu mostrar para vocês. Vou colocar aqui, vou procurar criar um novo logo aqui. Vou colocar células fotovoltaicas. Material. Aqui não vai ter nada assim parecido. Não é plástico, não é sistema, não é nada desse. Eu vou deixar genérico mesmo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar com base em vidro. Vou pegar aqui um vidro como referência.
Aqui não tem diferença entre um e outro, qual que eu vou utilizar. Vou pegar aqui vidro. Ele copiou as referências lá do vidro, tá? Vou aplicar aqui e mostrar para vocês como é que vai ficar. Então apliquei em 3D, olha. Como o vidro é transparente, ele não vai fazer diferença nenhuma aqui, né? Vamos mudar aqui o material. Diferenciar, material. Botar aqui célula fotovoltaica. Vamos botar uma cor nele, se dá para colocar. Vamos ver. Piso verde. Vou colocar um azul. Talvez dê para ver melhor. Aqui bronze. Vou botar aqui esse azul esverdeado, só para a gente ver como é que ele vai ficar. Vou colocar aqui realista. Olha aí. Agora dá para ver melhor. Então eu tenho a minha base de alumínio, né, que é aquela borda da placa. E eu tenho um vidro, coloquei aqui um azul esverdeado, né? Então agora ele já tem mais ou menos aí o formato. Tá, João, mas o painel ele não é azul esverdeado, ele tem uma cor, né? Ele tem o padrão lá do monocristalino, policristalino, né? O que eu vou fazer? Eu vou editar de novo aqui o material, células fotovoltaicas. Só que eu vou utilizar aqui, deixa eu ver se dá para eu mudar aqui. Aqui não vai dar para eu colocar uma textura. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui para padrão, tá? Vou tirar esse, vou criar um novo. Vou criar um novo material aqui. O nome dele é células. Vou colocar aqui células, vou botar genérico mesmo. Aplicar, já ficou células ali. Agora eu vou apagar esse. E agora eu consigo colocar as células fotovoltaicas. Pronto. E na aparência dele aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma imagem. Essa imagem eu peguei da internet. Deixa eu ir lá na pasta. Cadê? Revit. Texturas. Ilha de alumínio, talalá. Solar, deixa eu ver se é esse aqui. Grande, ó. Já peguei lá, já salvei algumas texturas, né? Alguns tipos de texturas ali. A imagem, né? Então vou abrir aqui. Olha o que vai acontecer. Deixa eu botar aqui a cena, um plano. Então o meu plano vai ficar mais ou menos parecido com a célula fotovoltaica. Quando eu aplicar aqui, olha o que vai acontecer. Vou dar aqui para realista. Gente, realista não foi, por quê? Tenho que salvar primeiro, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui em Revit. Solar. Vou salvar aqui, fotovoltaica. Painel. Astro. É assim. Ver aqui por que não ficou. Vou jogar aqui para um arquivo. Porque eu não mudei aqui, né? Eu apaguei e não apliquei o novo, agora sim. Então tá aí. Agora ficou, lógico, se você quiser fazer perfeito, aí você vai ter um pouco mais de trabalho para alinhar essa textura no arquivo, né? Mas aqui é só pra gente ter mais ou menos uma base e também porque não vai fazer diferença pra gente da elétrica. Então quando eu carregar esse arquivo aqui na minha planta, olha só o que acontece. Ele já ficou mais ou menos. Esse aqui era um arquivo que eu estava mexendo. Vou mexer nele lá agora. Vou tirar para esse outro lado aqui. Tirar essas cotas aqui para não atrapalhar a gente. Então o que acontece? Quando eu for copiar, nota aqui, ó, fotovoltaico, painel, AstroNerd, né? Então olha só, ele vai pegar como base o meu telhado. Tá vendo que a borda ali do telhado, lá na comieira, tá ficando azul? É porque eu estou utilizando essa superfície do telhado como
é que eu posso dizer, como referência, né, para eu fazer a inserção desse painel. Então aqui, olha, eu já posso colocar painéis na posição que eu quero, né? Se eu quiser colocar aqui na parede, olha, ele pega a superfície da parede, né, do muro como referência, coloca o meu painel já nesse muro. Então, início aí da modelagem desse arquivo bem rápido aí para vocês, tá? Lógico. Depois, para eu deixar nesse padrão aqui, tem mais coisas, né? Eu tenho que fazer trilho, eu tenho que fazer o suporte, tenho que fazer o terminal aqui, terminal final. Mas eu acho que já deu para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? E qual que é a diferença desse que eu fiz para esse outro que eu fiz agora bem mais rápido? Porque aqui eu utilizei como referência a superfície aqui do trilho. Deixa eu voltar aqui, já usar esse aqui, olha. Aqui também é um trilho parametrizado que eu fiz. Vou botar um comprimento aqui de 10 metros, só para mostrar para vocês a aplicação. Pronto. Aumentei o tamanho desse trilho, lógico. Eu tenho que utilizar trilhos padrões, tá? De tamanhos padronizados, tem aí de 2,20 metros, tem 2 metros e pouco, tem de 1,10 m, né? Então, quando eu utilizar aqui, ó, como referência, o meu trilho, ele vai ficar apoiado, né, o painel. Quando eu clicar aqui, o painel vai ficar alinhado. Passando aqui, o painel vai ficar alinhado com esse trilho. Aqui é porque eu peguei lá embaixo. Mas se eu quiser mudar aqui o meu plano de referência, coloquei no plano errado. Posso vir aqui, editar o plano, selecionar qual é o plano que eu vou querer, olha. Pegar aqui essa parte superior do trilho, né? Pronto. Alinhei já o meu painel sem precisar apagar ele, sem precisar fazer muita alteração. Se você quiser ser mais detalhista, aqui o painel, ele não fica exatamente junto com essa borda, né? Vamos ver aqui. Olha, a célula fotovoltaica, ela fica um pouquinho abaixo dessa borda de alumínio. Então, você pode pegar aqui, olha, alterar a sua extrusão. Então, aqui no arquivo da placa, né? Então, você pode pegar aqui o seu arquivo de extrusão e não terminar nos 30 milímetros que estavam aqui da borda. Eu posso terminar aqui com 28 milímetros. Observe que ele já deu uma rebaixada aqui na parte das células fotovoltaicas, né? Mas não dá nem isso. 29 milímetros tá bom. Fica 1 milímetro ali, opa. Fica 29 milímetros. 9. Talvez seja até menos do que isso. Não sei se dá pra ver aqui pelo site. Isso aqui tem 30. Aqui mais ou menos tem 15. Aqui mais ou menos tem 7,5. Vai dar mais ou menos 1 milímetro, 2 milímetros ali. Tá? Mas pra gente não vai fazer muita diferença isso aí. Então posso colocar aqui, desde o 29, botar os 29,5. Tá um pouco mais realista. Tá? Meio milímetro ali. Quando eu carregar lá no meu projeto, a versão existente, né? Olha só, ele já atualiza sozinho. Já deu essa rebaixada no painel. Esses outros que eu tinha modelado aqui antes, deixa eu ver se eu fiz. Até coloquei já o rebaixamento, né? Então tá aí. Depois eu vou mostrar mais pra vocês como que eu faço o trilho, como que eu faço o suporte, mas é basicamente a mesma coisa. Eu vou criar um arquivo, uma família baseado em superfície e a partir daí eu vou modelando meus arquivos, beleza? Não sei, deixa eu ver aqui. Aqui não dá porque eu não coloquei nenhum parâmetro, né? Para colocar qual a altura que vai ficar esse painel, qual que é quais são as dimensões deles, mas depois eu posso fazer isso para vocês também. Beleza? Então essa foi uma das famílias que eu tô configurando ainda vou transformar isso em bem mais paramétrica para eu colocar o tamanho de acordo com a potência do painel fotovoltaico, mas já dá para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que eu estou modelando essas placas. Então pessoal, o vídeo de hoje era só isso, queria mostrar para vocês como que eu crio essas famílias de sistemas fotovoltaicos. Vou começar agora com os painéis fotovoltaicos, depois eu posso colocar
para você parametrizar qual que é a altura, qual que é a largura, qual que é o comprimento dessas placas, para você não precisar ficar com vários modelos ali na sua galeria e depois precisar ficar escolhendo qual que vai ser, né? Então você já vê lá no datasheet do painel quais são as dimensões dele, já digita ali no parâmetro e ele já vai se ajustar automaticamente. Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!